Saiba que quando as intrigas e a ambição tomam conta, até os planos mais perversos podem acabar servindo aos propósitos de Deus. No livro de 2 Samuel, no capítulo 4, a gente vai ver traições inesperadas e um capítulo cheio de reviravoltas. E aí eu convido você a vir comigo para a gente poder ler e descobrir assim, lições profundas nesse capítulo. Bora ler? Então vamos lá. Quando o rei Isbosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu a coragem e todo o seu povo ficou com muito medo. O rei Isbosete passou o comando das tropas a 2 irmãos, Baaná e Recabe, os quais já eram oficiais de grupos de ataque do exército. Ambos eram filhos de Rimon, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada como pertencente a Benjamim, mesmo depois de terem fugido para Gitaim, onde moram como estrangeiros até hoje. Saul tinha um neto aleijado chamado Mefibosete, filho de Jonathan. Ele estava com 5 anos de idade quando chegou a notícia de que Saul e Jonathan haviam sido mortos na batalha de Jezreel. Ao ouvir a notícia da morte dos dois, a ama de Mefibosete, apavorada, tomou o menino nos braços e fugiu com ele, na pressa. Porém, ela deixou cair o menino. Em consequência disso, ele ficou aleijado. Um dia, quando o calor era forte, Recabe e Baaná foram ao palácio de Isbosete, na hora do seu descanso, ao meio-dia. Eles entraram na casa como se fossem a despensa, em busca de trigo, mas, sem serem percebidos, entraram no quarto de dormir de Isbosete e o feriram na barriga, matando-o. Cortaram a sua cabeça e fugiram com ela pelo deserto, escapando durante a noite. Levaram a cabeça de Isbosete e a apresentaram ao rei Davi em Hebrom e disseram: Veja, ó rei Davi, aqui está a cabeça de Isbosete, o filho do seu inimigo Saul, que tentou matá-lo. Deus hoje concedeu ao rei vingança sobre Saul e toda a sua família. Mas Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, de Beerote: Juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as angústias. Quando o homem me trouxe a notícia da morte de Saul, pensando que eu ia me alegrar com ela, eu o agarrei e o matei em Ziclag. Essa foi a recompensa que ele recebeu pela notícia. Se assim procedi com aquele homem, o que não farei então a estes homens perversos que mataram um homem bom em sua própria casa, no seu leito enquanto dormia? Vou me vingar de vocês pelo que fizeram e exterminá-los da face da terra. E Davi deu ordem aos seus homens para que matassem aqueles 2 irmãos. E assim foi feito. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram seus corpos ao lado do poço em Hebrom. E sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Uau! Caramba! A gente leu que a crise se intensificou, né? Na casa de Isbosete, que era o último membro significativo da casa de Saul. E aí esses 2 homens, capitães do exército de Isbosete, arquitetaram uma traição cruel, gente. Eles invadiram a casa de Isbosete enquanto ele estava dormindo, mataram ele, levaram a cabeça dele até Davi, esperando receber uma recompensa, né? No entanto, Davi reagiu de uma forma inesperada, porque ele lembrou do episódio com a Amalequita que afirmou ter matado Saul. E aí ele repreendeu os 2 assassinos por terem matado um homem justo, indefeso, em flagrante desrespeito à justiça divina, né? Davi ordenou a execução dos 2 irmãos, condenando o ato brutal e oportunista. Assim, Davi reafirma sua reputação como um líder justo que confia no tempo de Deus para consolidação do seu reinado. E aí eu pergunto para você, que lições a gente pode retirar desse capítulo para aplicar na nossa vida? Mais uma vez, Davi demonstrou que mesmo ações assim aparentemente úteis, como é que a gente pode dizer,
convenientes, como a morte de Esbozete, não justifica o uso de meios errados. Porque nós não devemos nunca comprometer a nossa integridade com soluções fáceis. Essa é a verdade. E os atos de Recabe e de Baaná, né, mostraram para a gente como é que a ganância pode levar à ruína. E neste momento ali, Davi mostrou ser um líder centrado em princípios morais, em honrar a vontade de Deus. Ou seja, o caráter revela quem nós somos. Diante das nossas atitudes, não basta falar, tem que fazer acontecer, né? E embora a gente possa dizer que o trono estava aos poucos sendo entregue a Davi, mas mesmo assim ele esperou pelo tempo de Deus, quando ele se recusou a tomar atalhos. Ai, Pai, fala com a gente, viu? Aí vem novamente aquela palavrinha, paciência, que nos ensina a confiar no processo divino. Será que nós temos essa paciência? Será que eu ou você, no lugar de Davi, teríamos essa paciência ou bateríamos palmas para esses dois irmãos? Ai, vamos refletir agora? Será que você tem sido tentado a usar atalhos ou até meios injustos para alcançar os seus objetivos? Tem até um ditado, né? Os fins justificam os meios, não é isso? Pois é. O que as escolhas de Davi nos ensinam a liderar com integridade e respeito ao próximo? Agora, responda para você mesmo. Pega uma folha de papel e anote, sabe? Para você até ressignificar, reavaliar, entender as suas atitudes. Atitudes passadas, para você poder mudar daqui para frente, né? Tipo assim, quais foram as principais consequências na sua vida quando você utilizou atalhos para conquistar algo importante para você sem esperar o tempo de Deus? Pensa nisso, anote. Vamos fazer a nossa oração agora? Ai, Pai, diante disso que a gente leu hoje, eu fiquei assim pensando somente no versículo, que eu acho que é de Provérbios. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que nós precisamos, que nós devemos literalmente descansar no Senhor e esperar o cumprimento das suas promessas, sem a gente escolher esses atalhos para caminhar, porque eles não vão nos levar ao lugar que o Senhor sonhou para a gente. Porque os seus sonhos são muito melhores do que os nossos. Obrigada, Senhor, por esse ensinamento. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vou ficando por aqui. Lembra de deixar o seu like e de compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama. Tá? Aí você já está fazendo o ID, me ajudando a divulgar a palavra que o Senhor nos deixou através deste livro. Beijo, fui, amanhã tem mais. Tchau.